O zagueiro Sidmar pode ser uma novidade na escalação contra o Corinthians. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre o jogador e esse retorno de lesão muito importante, para a sequência da temporada. Além disso, comentar sobre o atacante Aleph Manga, também é suspenso pelo STJD, qual é a sua punição e a porcentagem do Goiás. Será que o Verdão manteve um percentual em relação àquela não compra, após a Série B do Campeonato Brasileiro de 2021 e um outro jogador ex-Goiás, esse negociado com o Vasco da Gama, o lateral esquerdo Jefferson. Será que o Goiás manteve um percentual? Qual foi o valor desta venda para o Vasco da Gama? E a opção também de compra, enfim, o empréstimo do Atlético Goianiense. Quero trazer para vocês os detalhes em nosso vídeo. Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar também na tela final outro vídeo que eu gravei para amanhã, desta quarta-feira, falando sobre a continuidade do Armando Evangelista. O Edminho já deu uma pincelada nesse assunto, mais detalhes na tela final. Quem ajuda bastante o nosso projeto é a Zapay. Está finalizando a 8ª parcela do IPVA em Goiás em diversas placas. Você pode consultar gratuitamente se você tem uma dívida em aberto no aplicativo da Zapay. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. É muito simples, ou para carro ou também para sua moto. Só você verificar a placa gratuitamente e verifique se tem uma dívida em aberto, como por exemplo o IPVA, multa de trânsito, licenciamento em geral, você encontra na Zapay. O melhor, vindo aqui pelo nosso canal, se tiver um débito em aberto, só utilizar o nosso cupom Goiás25, garante 25% de desconto no valor das suas taxas e também a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes utilizando o seu cartão de crédito. Não perca essa oportunidade, o link da Zapay na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje com a notícia positiva, o retorno do zagueiro Sidmar já para a partida do final de semana contra o Corinthians em São Paulo. Essa informação confirmada pelo André Rodrigues, muito obrigado a ele, da Rádio Band News de Goiânia, garantindo o retorno do zagueiro já para o próximo compromisso do Goiás no sábado, às 9 horas da noite, na Arena Corinthians. O Sidmar, que a sua última aparição aconteceu na vitória por 1-0 contra o Fortaleza, foi substituído já aos 35 minutos do primeiro tempo naquele duelo, vinha de boas participações, principalmente contra o Cruzeiro, Ele ficou um tempão fora dos gramados, somente no banco de reservas, voltou naquele jogo contra o Cruzeiro, foi muito bem, participou bem da mesma forma nos minutos finais contra o Grêmio e teve essa oportunidade na zaga titular no lugar do Bruno Melo, que ainda pertence obviamente ao Fortaleza, na ocasião entrando como titular e sendo substituído aos 35 minutos. O seu substituto naquela ocasião e na última rodada, inclusive, do Campeonato Brasileiro, acabou sendo o Edu, que é um zagueiro que, na minha avaliação, dessas últimas partidas que ele fez, até se demonstrou um futebol acima do que ele vinha jogando, por exemplo, no Campeonato Goiano ou na disputa da Copa Verde, entretanto, muito abaixo, O Goiás tendo pelo menos esses 3 zagueiros, passa uma confiança maior. O Lucas Alter, principalmente, que também volta na zaga para o jogo contra o Corinthians, o Bruno Melo e também o Sidmar. Eu acharia, por exemplo, uma boa opção pensar numa possibilidade do Bruno Melo jogar na lateral esquerda, na vaga do Hugo, Essa aqui a tendência é que seja a última partida do Hugo antes do retorno do Sander. Mas enfim, acho que o Hugo fez até um jogo interessante contra o Atlético Paranaense, na última rodada. Eu manteria a zaga basicamente com o Lucas Alter e também com o Bruno Melo e ter essa opção no banco de reservas já do zagueirão Sidmar. Tem 31 anos de idade e o seu contrato no Goiás até dezembro de 2024. Em 2023 foram 28 atuações com uma assistência, A questão é que quando teve uma boa sequência, tanto no Campeonato Goiano, acabou se lesionando. Agora também no Campeonato Brasileiro, jogando bem, gostei demais da atuação dele contra o Cruzeiro, Tirando muitas bolas aéreas e contra o Fortaleza, da mesma forma, diante do Grêmio e novamente empacando, Tendo essa lesão muscular e ficando fora dos gramados, algo semelhante, por exemplo, do que aconteceu no ano passado, naquela ocasião, uma cirurgia ainda mais séria, no seu calcanhar de Aquiles, é um nome diferente, mas enfim, faz falta demais o Sidmar e ser mais uma opção para o Armando Evangelista nesse duelo contra o Corinthians, e pode deixar aqui embaixo nos comentários qual seria a sua zaga titular. Antes de seguirmos aqui com o nosso vídeo, quero passar o recado do Brasil Lava Rápido com um mega desconto para vocês vindo aqui pelo nosso canal. Polimento cristalizado que saía anteriormente a R$ 280, só você utilizar vindo aqui pelo nosso canal, garante por R$ 235 à vista. É só chamar no WhatsApp e retirar o seu voucher. Só avisar que veio aqui pelo YouTube do Goiás News e aí você pode utilizar ele em qualquer das 5 unidades
espalhadas por Goiânia e Aparecida do Brasil Lava Rápido, sendo 3 delas na Avenida Rio Verde, também no Jardim América e no setor leste Vila Nova. Vou deixar mais detalhes aqui embaixo na descrição do nosso vídeo para você entrar em contato com o pessoal do Brasil Lava Rápido. Além desse polimento cristalizado, com esse mega desconto vindo aqui pelo canal, tem também a ducha rápida em veículos de pequeno porte a partir de R$11 também, sempre pertinho da sua casa, do seu trabalho. Mais detalhes do Brasil Lava Rápido, esse apoiador de longa data aqui do YouTube do Goiás News, na descrição do nosso vídeo. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o ponta esquerda Aleph Manga, 28 anos de idade. Vi muita gente perguntando, né, a respeito da sua negociação do Coritiba para o Paphos FC, esta equipe do futebol cipriota, no futebol europeu, né, ali mais alternativo. Ele que inclusive nem estreou por lá, teve uma punição dura do STJD, assim, até justa, né, obviamente, com 360 dias de punição, mais um pagamento de somente R$30 mil, né, por conta de manipulações dos resultados no Campeonato Brasileiro do ano passado, vestindo já a camisa do Coritiba, né? Vinha sendo o principal destaque do Coxa em 2023, com 13 gols marcados e 5 assistências em 25 aparições. Coritiba acabou emprestando ele com opção de compra também ao futebol do Chipre, o negócio envolvendo basicamente esse empréstimo até a metade do ano que vem por R$1.700.000 e também uma opção de compra de €800 mil, o que na cotação atual dá mais ou menos 4 milhões e pouquinho de reais. Acabou que veio essa punição do STJD, a tendência é que a CBF faça esse pedido para as punições também serem executadas no futebol do exterior, para não ter essa brecha do cara só não poder atuar aqui no futebol brasileiro, onde acabou cometendo esse grande equívoco. O Goiás não manteve nenhum tipo de percentual de uma venda futura. Poderia ter, por exemplo, do mecanismo de solidariedade da FIFA, porém, esta regra só vale dos 12 anos de idade, dos 12 aos 16, cada aniversário completado no clube fica com basicamente 0,25% de uma negociação futura. Dos 18 até os 23 anos, 0,5%. Como o Aleph Manga defendeu o Goiás na temporada de 2021, já tinha naquela ocasião 25 para 26 anos de idade, o Goiás não manteve nenhum tipo de percentual e não comprou, né, não resolveu não executar essa opção de compra ao final do seu contrato, junto ao Volta Redonda e o Coruripe, né, essas duas equipes que tinham o percentual do jogador. Na ocasião, o Goiás poderia contar com 50% dos seus direitos econômicos por apenas R$1.300.000. Acabou que o Coritiba comprou o jogador no ano passado por mais ou menos R$2 milhões e um contrato até dezembro de 2024. Então o Goiás deu essa brecha, porque assim, obviamente de termos de futebol, o Aleph Manga é um dos melhores jogadores na ponta esquerda, sem sombra de dúvidas, no futebol brasileiro. Entretanto, a parte extra-campo, né, sempre incomodou bastante a diretoria do Goiás, os jogadores também, os maiores líderes, né, dentro do elenco, por exemplo, da Série B de 2021, Tadeu, Elvis, David Duarte, Nicolas, enfim, não dava muito certo. Você podia ver ali só nas comemorações dos gols. Óbvio, ajudou demais, foi uma peça fundamental na conquista daquele ano, com 10 gols marcados em 34 aparições na Série B. Era um ótimo jogador, obviamente, mas a gente já viu o que aconteceu para 2022, não tem como ficar arrependido. Talvez dentro de campo poderia ter ajudado demais da conta, mas sempre naquele mesmo critério, né? Ajuda numa parte e acaba prejudicando na outra. Agora essa punição, a tendência é que ele cumpra, né, com pelo menos um ano parado e uma multa de apenas R$30 mil, óbvio, né? Para cidadão comum é uma quantia muito grande, mas para um cara que cometeu um ato desse, e ainda assim, é só você comparar, por exemplo, a punição do presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, por ter criticado o presidente da CBF, enfim, a instituição, tendo que pagar R$75 mil. Realmente é um absurdo, né? Mas enfim, eu não tô aqui para comentar isso. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do jogador, essa decisão do Goiás de não comprar, né, esse percentual do atleta. Enfim, o Goiás não tem nenhum tipo de participação do Aleph Manga, ele que inclusive marcou, né, um gol contra o Goiás naquela derrota. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre um jogador revelado nas categorias de base do Goiás. Esse sim, que o Verdão conseguiu uma permanência de um percentual razoavelmente interessante para os próximos anos, que é o lateral esquerdo Jefferson, atualmente com 26 anos de idade, até uma negociação surpreendente com o Vasco da Gama, né, já que ele não vinha jogando basicamente nada na Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Atlético Goianiense, mas é um jogador que sempre teve muita moral no futebol brasileiro, não me pergunte por quê, né, eu gostei demais da Série A do Jefferson em 2019, né, fez boas partidas, aquele gol dele contra a Chapecoense, né, um belo chute de fora da área, fez um Campeonato Brasileiro regular naquela ocasião em 2019. 2020 foi mal, até nas outras aparições na Série B, né? 2018, 2017 com poucas atuações, e no Atlético Goianiense um jogador principalmente ali em 2021, né? Chegou no finalzinho do ano, mas no ano passado regular, fez várias partidas na primeira divisão, porém sem muito destaque. Essa posição que é carente demais, né? No futebol brasileiro, é muito difícil
difícil você ver laterais pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, mas eu acho a lateral esquerda ainda mais escassa aqui no Brasil, que são jovens, né, tem pelo menos um vigor físico, até 30, 32 anos de idade e estejam livres no mercado. Então o Jefferson ele meio que se enquadra dentro disso, né? Se jogasse, por exemplo, 10, 15 anos atrás, possivelmente estaria na Série B ou até mesmo na Série C do Brasileirão. Esse mesmo argumento a gente pode colocar aí para vários jogadores, né, que já passaram pelo Goiás nos últimos anos. Mas um jogador regular para a Série A acabou despertando o interesse do Vasco da Gama, que conseguiu um empréstimo com o Atlético. Voltando um pouco atrás, né, o Jefferson que saiu em 2021, eu até pensei que ele poderia ser um bom nome naquela Série B, por que não, né, recuperando a moral, ele que tinha um contrato ainda até dezembro de 2022 no Goiás. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Naquele ano o Goiás ficou com o Arthur, lateral esquerdo ex-Brasil de Pelotas, e o Hugo, né, que até hoje está no Goiás. Na Série B ele só jogou 2 jogos e acabou sendo negociado com o Atlético Goianiense. Naquela ocasião os números não foram revelados, mas pelo que eu pude descobrir na época, era mais ou menos entre 600 até 1 milhão de reais essa compensação financeira do Atlético Goianiense para contar com o jogador. Em 2022, aí sendo uma peça mais importante. O Goiás possivelmente ele manteve o percentual na casa de 10 a 20% de uma negociação futura. Além desse percentual que o Goiás manteve, tem um mecanismo de solidariedade da FIFA, onde o Jefferson jogou até os 23 anos de idade somente no Goiás, né? Ele que chegou ainda na equipe sub-17, fez toda a preparação nas categorias de base. Então, aproximadamente o Goiás tem entre 4,5% a 5% também já garantido de uma eventual venda futura por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA. O Atlético emprestou o jogador de graça para o Vasco, né? Até uma coisa assim difícil de entender, né? O Atlético na Série B, o Vasco na Série A, um dos gigantes clubes do futebol brasileiro, uma fase muito ruim e ainda assim um empréstimo de graça, né? Para ver o nível do jogador também. Mas enfim, tomara que dê certo por lá. Tem uma opção de compra de 10 milhões de reais, basicamente 2 milhões de dólares, né, na cotação atual, chegando aí na casa de 10 milhões de reais. Se for vendido por esse valor, o Goiás poderia ficar aí até com mais ou menos o quê? Se a gente colocar nesse percentual de mais ou menos de 20%, 10 milhões, pelo menos 2 milhões de reais, né, já seria uma compensação financeira bem interessante para o Verdão do ano que vem. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito do Jefferson, 26 anos de idade, pode não ser aquele primor, mas pela atual carência no futebol brasileiro na lateral esquerda, ele vai jogar a Série A por vários anos aí, porque é um jogador regular, consegue fazer o feijão com arroz e é uma posição escassa, até mesmo quando estava no Goiás, né? Chegou a receber proposta do Ludogorets, da Bulgária, para se mudar para o futebol europeu, do Pumas do México também. Naquela ocasião, em 2019, se eu não estiver enganado, era quase 2 milhões de reais, 2 milhões e pouquinho. O Goiás resolveu não vender o jogador e na temporada seguinte, né, já em 2021, liberando ele por um valor bem menor para o Atlético Goianiense, mas pelo menos ficando com o percentual futuro do atleta. Pode deixar a sua opinião. Você acha que o Jefferson é melhor do que o Hugo? Eu tenho minhas dúvidas, né? Não sei. Já demonstrou futebol mais regular, mas pelo que o Hugo vem jogando pelo menos nos 2, 3 últimos jogos, eu acho que fica bem equilibrada essa disputa. Mas se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News aqui embaixo na descrição. Tem as informações do plano de membros também e os links dos 2 apoiadores, tanto do Brasil Lava Rápido quanto também da Zapay, na descrição e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!